Durante os últimos dias, nos últimos 15 dias, né, eu recebi muito pelo Zap e também pelo Facebook, as pessoas reclamando muito dos problemas que estão acontecendo aqui em Teresópolis, nas linhas de ônibus. E eu falei, aí, inclusive agora com a volta às aulas, 100% das aulas, né, os alunos voltando, andando de ônibus, circulando de ônibus, de 60 a 65 anos, que alguns municípios já acabaram, inclusive São Paulo, né, de 60, porque a lei é a partir de 65 anos, para você andar não pagando as passagens de ônibus. E municípios criaram leis de 60 a 65 anos. Alguns já acabaram. Teresópolis ainda permanece. A empresa ela é obrigada a dar essa passagem de quem ela recebe, porque a empresa, como o nome mesmo diz, é uma empresa. Ela vende um produto. Enfim, e também a gratuidade dos escolares, das crianças das escolas, né? São problemas, e o atraso também nas linhas de ônibus e a falta de escolar. Então, hoje a gente trouxe a Bianca aqui no programa para falar também sobre isso. Prazer estar aqui, né, Hélio? Hoje, como Bianca da Aviação Dedo de Deus, com muito prazer também. É sempre um prazer estar aqui. Às vezes eu venho como Bibi, para a gente falar de assuntos gerais. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse assunto que é tão importante, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu preciso que você mande um abraço. Ela está assistindo a gente e está dizendo aqui: oi, estou aqui também, Maristela. Maristela, um beijo enorme. A gente tem que vir falar de assuntos gerais e eu quero estar com você aqui, viu, Hélio? Quero estar com a Mari aqui. Ela já falou, hoje ela me ligou e falou: olha, eu quero participar, quero fazer um programa junto com a Bibi aí. Então, vamos fazer. Então, assim, é um assunto que é fundamental. A gente tem acompanhado, depois da importante matéria que a Diário fez, saiu no jornal, saiu aqui nas tuas TVs, de vez em quando reprisa. E é importante que a gente fale com a cidade que nós somos sensíveis à questão, ou seja, né, a gente acompanha, nós somos parte integrante dele, e estamos aí entendendo como é que a gente pode fazer para realmente passar esse momento, que é um momento também de pós-pandemia. Isso é importante, né, Hélio? Sabe aquela coisa da gente ver depois? Esse depois agora chegou. A gente está novamente, né, com o retorno das aulas em 100%. Nós estamos novamente com um fluxo grande de carros nas ruas, e você falou muito bem, isso impacta diretamente em atrasos, né? É lógico que é o que eu falo com as pessoas normalmente, né, que é tão importante. Quero mandar um beijo enorme aí para a comunidade da Pedreira que nos assiste. É o que a gente fala sempre, não se tratam de justificativas, mas acho que é o momento, chegou o momento de todos nós nos reunirmos para falar de mobilidade urbana, para falar principalmente da importância do transporte público coletivo. Eu poderia falar do Brasil, eu poderia falar do Estado, mas eu vou falar de duas cidades próximas. A gente está com algumas cidades no entorno com o mesmo problema de transporte coletivo. Friburgo acabou de passar por um problema grave. A empresa que estava antes, que é a FAO, ela pegou novamente com 20 linhas a menos. Então, assim, é um problema que ele está instaurado e que a gente precisa entender que não há vilões, mas que é chegado o momento de todos nós, como sociedade civil organizada, como entes públicos, como empresa, entender realmente como a gente pode fazer para ter um novo momento na mobilidade, no transporte público urbano coletivo, né? Isso é fundamental. Ontem, quem assistiu à sessão da Câmara ontem, viu como foi importante a conversa, né? Ontem teve a Comissão de Transporte, nos chamou a empresa para um entendimento. Nós entendemos, a partir daquela conversa, que a empresa vai sangrar na carne mais uma vez. Não tem sido fácil. A gente está passando num momento onde realmente o empresário está lá tentando manter os empregos, tentando continuar a transportar, que é a nossa essência há 61 anos, mas isso não tem sido fácil. Então, nós estamos colocando mais 5 carros novos, que estão chegando a partir de segunda-feira. A gente vai estar operando com 86 ônibus. Bibi, é a solução? Não é a solução, a gente sabe que não. Ela começa a dar um conforto maior, isso vai resultar em pelo menos 100 novos horários. Mas são 86 ônibus circulando. Nesse momento a gente vai ficar com a chegada desses 5 carros novos, a gente vai operar com 86, porque a gente está operando, inclusive, com toda a nossa reserva técnica hoje, né? Então, assim, por que isso acontece, gente? Agora, se a gente achar que isso é a solução, e que eu já adianto para vocês que não é,
E se a gente, como um todo, não olhar para a mobilidade, não olhar para o trânsito, o atraso vai persistir. E aí a gente vai entender que não é colocar mais ônibus, não é a gente colocar mais horários, é realmente a gente ter qualidade para trafegar. Quando a gente fala assim, né? E aí, gente, é uma coisa de um entendimento no geral. Quando a gente fala, vamos colocar mais um quebra-mola, mais 5 quebra-molas, mais 6 quebra-molas, isso impacta em pelo menos 20 segundos de atraso em cada viagem. Quanto isso representa no final do dia? Então, assim, a gente tem que entender que algumas questões que a gente foi fazendo ao longo de 30, 40, 50 anos estão impactando no nosso trânsito como um todo. Né? A gente lembra, Hélio, a gente tem mais de 110 mil carros registrados hoje na cidade de Teresópolis. Né? Isso na cidade, registrado. Isso a gente entende como registrado. Isso é dado Detran, que já deve estar até atualizado. Estou falando para vocês dados de 2020. Então, quando a gente começa a perceber isso, né, quando a gente não tem uma via própria para o ônibus, a gente impacta. Quando a gente tem, na verdade, transporte por aplicativo, que, volto a dizer, todos os modais são importantes, né? Mas quando a gente tem isso parando no ponto de ônibus, é viagem atrasada. Tudo isso impacta na qualidade desse serviço. Então, eu acho que é chegado o momento da gente entender como um todo quais são as questões que impedem, né, da gente estar com aquele serviço da maneira que a gente, inclusive, da maneira que nós gostaríamos e que precisaríamos também. O Bibi, deixa eu dar uma passada aqui no Facebook. Tem algumas pessoas, já vi algumas coisas relevantes aqui. Gente, eu não vou conversar com a Bibi sobre outros assuntos, não, tá? Então, as perguntas que vierem, ela responde outro dia, sobre outros assuntos. Mas, rapidamente, tem muita coisa aqui, tá? Bianca, o Júnior está perguntando como você vê a comunicação dos políticos com a população. Perdão. Não é essa a pergunta, não. Peraí. Bianca, como gerente de comunicação, você vê esse diálogo entre a aviação e a população melhorando com essa nova diretoria? É pergunta do Igor. Oi, Igor, como vai? Um beijo para você. Igor é busólogo queridíssimo. Então, Igor, sim, eu vejo que é uma preocupação fundamental da nova diretoria, através do nosso diretor-geral, que é o Marcelo Augusto, o elo com a população, né? Eu sou gerente de comunicação e eu não me furto. Às vezes eu falo assim, fica com o meu celular pessoal, entra em contato comigo. Já tem alguns bairros que a gente tem grupo para realmente, assim, ter esse entendimento. Gente, isso é super importante. Acho que o tema principal hoje da nossa conversa aqui é a importância do diálogo. Gente, não é parando o ônibus, não é com confusão. O que a gente quer, na verdade, é estreitar esse elo para que a gente possa entrar no entendimento, para que seja melhor para a população. Nós também queremos transportar mais e com mais qualidade. E por isso é fundamental esse entendimento. Então, assim, procura na empresa, é super importante. Então, eu vejo como uma melhora significativa. Vejo, inclusive, Igor, como um novo tempo no transporte público. Eu vejo como Teresópolis fazendo história, porque, na verdade, pasmem, né, são poucas empresas que têm uma gerência de comunicação com esse viés de fazer elo com a comunidade. Perfeito. O Jones perguntando e comentando. Ontem eu fiquei mais de 1 hora no ponto de ônibus, é uma vergonha, os ônibus estão velhos e sujos. E eu denunciei a comissão da Alerj. Quem é? Qual o nome? Jones Vargas. Jones, não precisa nem denunciar na comissão da Alerj. Você faz o seguinte, você anota o número do ônibus, porque assim, nós temos um cuidado muito grande com a limpeza e as últimas pessoas que falaram a respeito disso, nós convidamos até para verificar o nosso processo lá, o que não tem problema nenhum, né? Agora, pode acontecer, não é impossível não, mas aí o que você tem que falar? Ao invés da gente jogar assim para o ar, e aí a gente, na verdade, desfaz de um monte de funcionário que fica exclusivamente para cuidar disso, né? E aí eu acho que não é legal. Você fala o seguinte para mim, você me liga pessoalmente, depois você pode pegar, inclusive, meu celular com ela e falar assim, Bibi, o número do ônibus tal estava sujo. E aí a gente vai, inclusive, mandar recolher para que faça essa limpeza. Mas é super importante vocês saberem que quando, na verdade, a cidade está dormindo, tem alguns funcionários no turno da noite fazendo a limpeza de cada ônibus, né? E a gente faz com muito esmero. Então, assim, eu até acredito que possa acontecer assim. Poxa, tem um ônibus sujo, a linha tal. Então, liga para mim, fala o número do carro que a gente vai realmente resolver essa questão. Agora, falar que todos os ônibus aí não é legal porque a gente não ajuda. O importante é a gente focar na solução. Tem um negócio aqui muito interessante do Gabriel Silva. Mas antes, a Lia Queiroz,
Ela está dizendo que foram tiradas muitas linhas e o ônibus indo para Araras, que passa pelo bairro de São Pedro, é uma linha que foi retirada e que está um terror para eles. Vamos fazer o seguinte, é Fátima o nome dela? É Lia. Lia, vamos fazer o seguinte, ó. Pega também meu telefone, meu contato com ele, para eu entender exatamente de que linha que você está falando, porque assim, agora de cabeça eu não vou te dizer, mas nós temos algumas linhas passando pelo bairro de Fátima. Entra em contato comigo, de repente a gente marca a reunião de uma comissão lá na empresa e eu quero entender qual é a questão que você está me falando para a gente solucionar, tá? O Gabriel, é que eu estou querendo deixar aqui essa para o final, porque está interessante essa aqui. O Vinícius falando sobre mobilidade urbana, a gente vai continuar falando desse assunto, porque isso depende de todo mundo, como o Vinícius está dizendo aqui. Eu não vou entrar em outros assuntos, tá, gente? Depois a Bianca vai voltar aqui, muito breve a gente entra em outros assuntos. Esses carros novos serão como? Veículos maiores? Quem está perguntando é Eliane Porto. Oi, Eliane. Então, são veículos adequados, né, para a cidade de Teresópolis. Eu vou te dizer que eu não tenho as especificações dele ainda. Quer dizer, eu até tenho, mas não trouxe comigo, né? Mas uma coisa eu vou dizer para vocês que eu acho que talvez seja fundamental dessa resposta para você, gente. Hoje, a Dedo de Deus, ela tem um corpo absolutamente técnico, né? Eu, gerente de operações, o gerente de manutenção, sem contar nosso diretor-geral, né, o Marcelo Augusto. Hoje a gente prima o seguinte, o Marcelo Guzzo, que também é financeiro, todos nós estudamos transporte, todos nós temos uma visão, um olhar técnico, então, sem dúvida, vai ser o apropriado para a cidade. O Carlos Alberto pergunta se esses carros novos já têm alguma linha específica. Não tem linha específica, a gente começa a operar fazendo esse planejamento na segunda. O Gabriel Silva faz aqui, eu gostaria de responder essa pergunta, mas a Bianca tem que responder. Vamos lá. Essa empresa era outra, quando o Jaque e o João, seu Jaque e o João, que eu conheci também, estavam na ativa. Hoje em dia é uma grande porcaria. Olha, eu vou te dar uma notícia, então, com muita felicidade, né? Seu Jackson é uma pessoa que vai na garagem todos os dias. Eu não posso, inclusive, porque eu sou chamada a atenção quando chegar lá na empresa, porque eu sou uma fã dele, ele está lá todos os dias, né? É o filho dele quem é o diretor-geral, Marcelo Augusto, uma pessoa extremamente dedicada. E eu posso dizer que se a empresa Dedo de Deus ela está operando hoje, a gente está em novembro de 2021, é porque ele pegou novamente essa direção em fevereiro. Porque eu digo com toda certeza absoluta, se ela tivesse sendo operada, se o Marcelo não tivesse pego essa direção geral, hoje não existiria mais Dedo de Deus, em novembro de 2021. Então, eu corroboro completamente com você. É claro que essa visão de, novamente, a gente respirar para ter aí a família que realmente nasceu da garagem de ônibus, essa visão ela vai demorar um pouquinho para ser sentida, porque agora a gente está travando uma batalha, e essa batalha não está fácil. Mas eu tenho muito prazer em dizer, mesmo ele me chamando a atenção quando chegar lá, porque realmente eu sou uma fã do seu Jacques, acho que ele é, na verdade, um incentivador e um apaixonado por Teresópolis, e o filho dele, sem dúvida nenhuma, segue o modelo do pai. Então, daqui a pouco você vai estar me dizendo assim, poxa, Bibi, realmente eu te dou a mesma opinião. Então, você já vai sentir esse reflexo, tá? Quer dizer, é uma recuperação, não é? É uma A volta do Jacques e do Marcelo está sendo uma recuperação da empresa. Na verdade, é a possibilidade, eu digo sem medo de errar, que a gente só tem empresa realmente funcionando porque o Marcelo está lá dia e noite, junto com a equipe dele, matando vários leões por dia para que realmente a gente consiga operar. Está cortando na carne para a gente conseguir ter ônibus novo. É claro que esse reflexo ele demora um pouquinho mais para ser sentido, porque realmente a gente estava num momento muito delicado. Mas eu concordo. Qual é o nome da pessoa que falou? Carlos Alberto. Carlos Alberto, eu concordo em número, gênero e grau com você. Já você vai poder dizer assim, poxa, eu tinha razão. Perdão, sobre o Jacques e o João, não. Aí foi o Gabriel Silva. Gabriel, concordo. Gabriel, um beijo para você. O Carlos Alberto, ele faz outro comentário, ele faz outra pergunta aqui. Por que tiraram, essa pergunta é direta, hein? Por que tiraram os horários do site? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês com relação ao site. Nós estamos com um problema operacional no site.
do dia para a noite ele caiu, então não é uma questão de retirada, é porque as abas, eu não entendo bem de TI, mas o que aconteceu é que realmente a gente teve um problema sério no site, tanto é que ele está para cair todo, mas a gente já está nessa recuperação e a gente, na verdade, vai colocar um outro site no ar. O que tem acontecido? A gente tem colocado nos ônibus, mas o que tem funcionado mais ainda? Me liga, a gente tem criado pequenos grupos e eu tenho feito isso até de maneira pessoal para que a gente possa estar enviando os horários. Eu vou pedir uma gentileza para que vocês estejam junto com a gente nesse momento, entrando um pouco mais em contato com a empresa, entrando um pouco mais em contato comigo como gerente de comunicação, para a gente poder ir passando os horários. Houve um problema técnico, não foi um problema da gente ter retirado para vocês não verem, não. Muito pelo contrário. Eu peço desculpas em nome da empresa, mas foi um problema técnico, Hélio. O grave problema em Teresópolis, que você fala, o ônibus está atrasado, o Uber está atrasado, eu atrasei, eu moro no alto, em determinado horário, se eu for para a Várzea, eu tenho que sair meia hora antes, porque senão eu vou atrasar, porque o nosso trânsito é horrível. Nosso trânsito, em determinados horários, de manhã, na hora do almoço, à tarde, é muito ruim. Você sair às 5 horas da tarde, sair da Tijuca, tendo que passar pela Várzea, indo para o alto, é um negócio horroroso. Então, todo mundo atrasa no trânsito em Teresópolis. As ruas estão esburacadas, quebrando ônibus, quebrando o carro. Meu carro quebrou a suspensão ali no bairro de São Pedro, me deu um prejuízo enorme, que as ruas estão horríveis. Enfim, se a gente não discutir com seriedade mobilidade urbana, e mobilidade urbana significa como andar na cidade, como circular de carro, a pé, de ônibus. Outra coisa, porta de escola. A mamãe vem parar na porta da escola, liga o pisca-alerta e vai buscar o filhinho lá dentro. Pronto, já atrasou o ônibus. Hélio, você falou uma coisa fundamental. Gente, mobilidade é um compromisso de todos nós. Ai, Bibi, o ônibus atrasou. Tem um monte de carro parado lá na rua, ele teve que não completar a viagem dele. Então, assim, gente, mobilidade é um compromisso. Bibi, por que a gente está sentindo isso mais agora, gente? Porque a gente passou 2 anos meio que de stand-by, né? Tendo que ficar em casa e foi muito necessário por uma questão de pandemia. Agora a gente está sentindo todos os efeitos de voltar à vida normal. E isso impacta também mais carro na rua, isso impacta em pessoas circulando a mais, isso impacta realmente da gente entender o seguinte, caramba, o que está acontecendo? Gente, olha, eu vou dizer para você, Hélio, eu vou fazer um compromisso com você, eu vou sair daqui, o que eu faço agora? Eu saio aqui correndo do Hélio, 5 para meio-dia, saio daqui. Para buscar teu filho na escola. Para buscar meu filho no Meudon, para voltar para o 100. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu gasto nessa brincadeira 40 minutos. Todo dia. Todo dia. Tenente Luiz Meirelles. Exatamente. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, a gente tem um problema estrutural na cidade, Bibi, isso é culpa do fulano, do ciclano. Não, gente, a gente está há 50 anos sem mexer no trânsito. E agora, por isso que todas as cidades do Brasil precisam entregar o planejamento de mobilidade urbana, né? E isso não é à toa, porque as cidades estão sentindo o reflexo de um monte de carro na rua, das ruas terem sido pensadas para terem um número menor, rua estreitinha, né? Então, a gente pensa numa coisa. Imagina se tivesse um corredor direto para ônibus, o Hélio. Então, assim, a gente teria esse ônibus escoando, como tem em algumas cidades. Eu não estou dizendo, gente, que essa seja uma solução e que tem que pensar só nisso. Eu estou dizendo que a mobilidade urbana ela vem vindo de maneira muito forte no país inteiro, justamente porque a gente precisa agora começou a incomodar de verdade. Agora a gente sente o reflexo de não chegar mais em casa na hora que a gente chegava, a gente sente o reflexo, Bibi, não sei, Curitiba, por exemplo, escalonou a saída do comércio para que evitasse as pessoas saírem no mesmo tempo. Não tem jeito. Do ano que vem não pode passar. Não pode passar. Ou a gente faz a mobilidade urbana no primeiro semestre, e eu gostaria de participar desse processo, ou a gente faz isso no primeiro semestre, ou a gente explode o ano que vem. Não tem jeito. Eu também vejo por essa ótica, tá, gente? A gente vai começar, na verdade, a gente tem sentido esse reflexo da mobilidade de maneira muito importante. Numa cidade que, na verdade, é relativamente pequena, como Terê, a gente tem que sair de casa com 40 minutos de antecedência para não perder o compromisso, já começa a alertar a gente. Agora, com as escolas, né, a gente já sentiu o reflexo do que são os alunos da rede estadual voltando, e aí a gente vai sentir o reflexo agora dos alunos das escolas municipais voltando, e aí a gente vai ver realmente que a cidade, como um todo, ela parou. Bi, nós só temos mais 5 minutos, tem coisas importantes aqui. André Araújo, o pessoal da Pedreira
Obrigado a Bianca por ter olhado com tanto carinho pelo nosso bairro, Pedreira. Vimos o quanto foi importante a comunicação. Manda um recado para Pedreira. Ó, um beijo enorme. Eu tenho um carinho absurdo e comecei a ter um carinho absurdo pelo pessoal da Pedreira. Eles foram maravilhosos, tiveram um entendimento no diálogo. Não foi fácil, mas foi possível. Isso é que é importante. Um beijo, Pedreira. Elza Pacheco, que notícia boa o retorno do Jax. Beijos para a Dinâmica Bibi. Está lá em Cabo Frio. A Maristela, mobilidade urbana vai muito além do meio transporte e ônibus. É verdade. Vamos discutir isso, Maristela. A Eliane perguntando, Bianca, esse novo site já tem prazo? Já tem prazo, gente. Eu acredito que no máximo, o desenvolvedor, no máximo em 20 dias, tá? É uma coisa que a gente está correndo, não depende agora mais da gente, mas a gente está, assim, lutando muito para isso acontecer muito rápido. Mas não deixa de ter esse horário, não. Entra em contato com a empresa, entra em contato comigo, que a gente dá nosso jeito. O Edmar aqui falando sobre o tema, muito bom. E o Felipe... Bom, é a única pergunta que eu vou fazer fora da linha do negócio do ônibus, né? Da mobilidade urbana e dos ônibus. É a única pergunta que eu vou fazer para ela já na reta final do nosso programa, já encerrando. Se você virar como candidata a vereadora... Não! Olha, gente, eu amo discutir política. Quem me conhece sabe. Tem lá o Por Teresópolis, um beijo para o grupo. Mas, gente, eu sou uma apaixonada pelo... Eu sou apaixonada por duas coisas, né? Eu sou apaixonada em estar em convívio com as comunidades, com a cidade, né? Se em algum momento, eu até falo, a gente fala muito, realmente, se em algum momento eu não te vi na rua, se em algum momento alguma coisa aconteceu, puxa a minha orelha, porque realmente é uma coisa que eu gosto de fazer. E sou uma apaixonada por transporte público urbano. Então, a ideia da Bibi, na verdade, a gente não precisa, gente, estar em cargo público para fazer a nossa parte, né, Hélio? A gente faz a nossa parte fazendo bem ou tentando fazer da melhor maneira aquilo que a gente faz. Então, não é a ideia da Bibi mais a política hoje, não. A ideia da Bibi é realmente fazer o melhor que ela faz dentro do que ela escolheu, que é o transporte público urbano. A dedo de Deus hoje é um amor à parte. Perfeito. E para quem não sabia, o Jax voltou para a empresa de ônibus, né? Como a gente falava no passado, o Jax, a gente pegava ele caminhando para o Soberbo, até caminhei com ele algumas vezes. Gente, ele vai todo dia na garagem. Todo dia ele está lá na garagem de ônibus. Nossa Senhora, eu não posso falar, porque senão eu levo bronca, porque eu sou apaixonada por ele. É muito feio eu te perguntar quantos anos ele tem aqui no ar? Olha, eu não tenho certeza, mas acho que ele tem 8,7, acho. Cheio de vitalidade e trabalhando. Olha, eu vou te falar uma coisa, ele tem muito mais fôlego que eu. Pode parecer brincadeira, mas assim, ele é extremamente lúcido, extremamente ativo, extremamente inteligente. Para mim é um aprendizado diário. Então eu sou muito fã da família Jax. Ô Bia, aqui na Câmara de Deus, manda um recado para o pessoal aí, dizendo que as coisas vão melhorar, mas que todo mundo tem que participar. Gente, mobilidade é um compromisso de todos nós. A empresa quer ter você por perto. Então, assim, antes de você pensar em fazer alguma coisa, dá uma ligada para a gente, vamos marcar uma reunião lá na empresa, vamos entender o que a gente pode ajustar. Bibi, você vai resolver todas as questões, a empresa vai resolver todas as questões? Embora a gente quisesse, às vezes não é possível, mas é possível que com diálogo a gente encontre o meio termo para solucionar para nós e para vocês, porque nós só existimos porque a nossa essência é transportar você. Minha gente, obrigado, Bi. Chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigado. Um grande final de semana para você. Segunda-feira a gente está aqui de volta, com toda certeza. Muita coisa sendo debatida semana que vem. Eu vou voltar a falar de mobilidade urbana, que é uma coisa que eu falo quase todo dia. Quando alguém coloca no WhatsApp, ou liga para o meu próprio telefone e fala, Hélio, onde está atrasado? Eu explico as coisas que estão acontecendo. Eu mesmo, hoje, em determinados horários, se eu tiver que sair de casa, eu tenho que sair com meia hora de antecedência. Para chegar na Várzea, para chegar na Barra, para chegar em Pimenteiras, porque senão a gente vai chegar atrasado, porque está muito complicado o trânsito. Então, realmente, temos que falar sobre isso. E eu venho falando isso, eu falei sobre isso o ano inteiro. Né? Nós já estamos terminando aqui o mês de novembro, vamos entrar em dezembro falando sobre isso. Agora, do ano que vem, não tem como passar, senão a cidade vai explodir. Muito obrigado, grande final de semana, tchau!